carreta tombou em cima de um carro nas proximidades do Porto Chibatão, localizado no bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul de Manaus. E a nossa repórter Vanessa Oliveira tem mais informações. Muito boa tarde para você, Vanessa. Ao chegar no local, nós vimos que isolar. Boa tarde para você também, boa tarde para quem está ligadinho no Magazine. Olha, a gente vai acompanhando o comandante do Corpo de Bombeiros, que fala nesse momento à imprensa, imagens que quem está em casa acompanhando e conversando aqui com o comandante. A gente já tem a confirmação de que era apenas uma pessoa que estava dentro de um veículo de passeio, um Onix Prata, uma pessoa que ainda não foi identificada, mas que é do sexo masculino. A gente ouve aqui um pouco mais de informação e daqui a pouquinho a gente traz com mais detalhes para você e para quem está em casa. Atestou o óbito, a Polícia Militar também apoiando e todos os demais órgãos de segurança. Usaram algum tipo de motosserra, alguma coisa nesse sentido? Desencarceradores, todos os desencarceradores, tensor, corte, ferramenta, todas as ferramentas que nós temos para esse tipo de ocorrência foi usada aqui. Perfeito, obrigado. Obrigado, pessoal. Comandante, estamos ao vivo aqui através do Magazine. A gente vai acompanhando e quem está em casa também muito impressionado com esse acidente. O que a gente tem de informação? A vítima já foi identificada, é do sexo masculino, tem essas informações? Do sexo masculino, aproximadamente 30, 40 anos no máximo, um jovem. E funcionário da Redondeza aqui, de uma dessas empresas, eu estava com o uniforme ali da empresa, não vou falar o nome da empresa. E essa fatalidade, ele estava passando do lado e essa carreta acabou tombando na curva. E infelizmente tinha um carro na hora que ela tombou e o carro ficou esmagado, realmente, ficou bem esmagado. Agora, comandante, essa carreta, ela estava devidamente atrelada? Houve imprudência por parte do motorista? Ou foi realmente só uma fatalidade na curva aqui desse local que a gente sabe que infelizmente é muito sinuosa e acaba de vez ou outra causando esse tipo de acidente? Se tem alguma irregularidade é difícil falar. Mas ela estava com os pinos de segurança, eu observei lá. O container, ele não caiu da carreta, como às vezes acontece, já vimos várias vezes aqui em Manaus isso acontecer. Aconteceu foi que a carreta virou com tudo, com o container e a carreta tombou também. Então, se ela estava desequilibrada, a questão da carga dentro dela, isso aí a perícia vai poder falar, porque está tudo isolado ali, aguardando a perícia chegar no local. Agora, só para finalizar, a gente recebe o nome Ítalo da Silva Prado, seria a vítima desse... Eu não vou falar porque não tem que identificar. Ainda está ali, alguém, talvez algum amigo tenha falado para vocês e eu não sei. Então, quando nós pegarmos a identidade, nós vamos colocar no nosso relatório. A esposa dele já está aqui no local? Falaram que a esposa dele já está aí, tentou também acessar e nós pedimos para ela aguardar um minuto. Ela está próxima aqui, provavelmente. Muito obrigada, comandante, por suas informações. Olha só, a gente fala aqui do bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus. A gente vai caminhando aqui e vai mostrando para quem está em casa como está a movimentação. Para quem está acompanhando essa imagem, o acidente aconteceu na Estrada do Paredão. Essa fatalidade aconteceu na Estrada do Paredão com a rua Felizmino Soares. A Estrada do Paredão é exatamente o local onde o container tentou fazer a conversão e tentou entrar, e aí na sequência, na lateral, inclusive com imagens que aparecem e que foram compartilhadas, né, através das redes sociais, mostra o momento em que esse Onix Prata também tenta fazer o mesmo retorno aqui na Estrada do Paredão e esse container acabou caindo sobre o veículo. A princípio, quem estava aqui, a equipe da Polícia Militar, ouviu um barulho de buzina. Inclusive, foi essa a esperança que os policiais tiveram de que a pessoa que estava dentro do veículo ainda estaria com vida. Porém, no momento em que esse container foi içado por esse guincho, esse guindaste, obrigada Irailton, por esse guindaste, no momento que houve aí, o container foi içado, novamente quem estava no local ouviu o barulho da buzina, o que leva a equipe da polícia, o que levou a equipe da Polícia Militar a confirmar que na verdade foi um acionamento involuntário por conta do impacto. O container está carregado. A gente não sabe quais são os materiais que estão dentro desse container, mas ouvimos aqui o comandante dos bombeiros explicando que o container estava bem atrelado à carreta, que realmente foi uma fatalidade. Essa rua, esse local onde a gente está mostrando nesse momento, para quem está em casa, infelizmente um ponto onde vários acidentes acontecem, justamente porque é uma curva sinuosa, justamente porque a Felizmino Soares e a Estrada do Paredão é
é o local que acaba sempre causando, infelizmente, esse tipo de acidente. E para tentar controlar aqui, conduzir o trânsito nesse local, a gente vai falar aqui com o diretor de operações, Stanley Vettilari, para entender como é que vai ficar a dinâmica do trânsito nesse local. Stanley, como é que vocês vão fazer? Porque a gente sabe que aqui é um local, uma rota de acesso para as carretas, né? Para as pessoas que vêm descarregar. O que deve ser feito aqui? Porque a gente percebe que vai ser um trabalho demorado no local. Sim, um trabalho demorado. A gente está com todo o nosso efetivo do turno empenhado aqui no perímetro. Nosso trabalho agora nesse momento é preservar a área para que a perícia possa fazer o seu trabalho, possa fazer a perícia do acidente. Então a gente pede que os condutores busquem rotas alternativas e evitem aqui a Felizmino Soares, que é essa via que dá acesso aqui à Estrada do Paredão, evita a General Rodrigo Otávio próximo ao 7º Comar, evitem o Educandos e o Morro da Liberdade. Mas para isso nós estamos com os agentes nos principais cruzamentos. Caso tenha dúvida com relação à rota alternativa, busque um agente de trânsito. Mas vale a gente ressaltar também que o IMMU está atento a todos esses problemas que estão acontecendo. Nós estamos intensificando as fiscalizações com relação aos veículos pesados. Nós já fizemos mais de 150 operações voltadas para esses veículos e já removemos vários veículos pesados tirando de circulação. Mas de nada adianta se o condutor ele não tiver a cautela ao trafegar com seu veículo pesado. O condutor é a peça-chave para que a gente não tenha esse tipo de tragédia. De trafegar dentro do limite de velocidade, verificar as condições do seu veículo e ter atenção principalmente a fazer a conversão, principalmente quando se trata de um veículo pesado. Agora, Stanley, já foi possível conversar com as equipes que estão aqui e você também, com a sua experiência, já foi possível entender se houve imprudência por parte de quem conduzia essa carreta? Porque nas imagens a gente observa, né, o tombamento dessa carreta, desse container sobre o veículo, ou o fato do veículo ter passado pela lateral pode ter aí causado esse acidente? Você sabe, já pode trazer para a gente? Esse tipo de situação, quem faz realmente um laudo específico realmente é a perícia criminalística. Mas o que a gente observou nos vídeos e também informações preliminares que foi durante a conversão. Consequentemente, tem que ser avaliado se essa carreta ela estava realmente carregada ou não carregada, se tinha algum tipo de material que estava solto no container, que isso favorece também o seu tombamento, se ele também estava com a velocidade acima do que é capaz para fazer essa conversão. Então, todas essas situações serão levantadas pela perícia criminalística. Mas são suposições que a gente faz o levantamento, mas só o laudo da perícia criminalística é que vai determinar realmente o que ocasionou aqui essa fatalidade. Stanley, muito obrigada por falar com a nossa equipe. Olha só, a gente consegue aqui aos poucos ir trazendo mais detalhes, mais informações para quem está em casa sobre essa tragédia, a gente pode até dizer assim, que ocorreu aqui no bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul de Manaus. Isso por volta aí das 14 horas de hoje, né? As informações e imagens também registradas, porque a gente fala aqui de um ponto aonde é de acesso para essas carretas e exatamente esse cruzamento aqui entre a Felizmino Soares e a Estrada do Paredão, aonde o acidente aconteceu, é um ponto que sempre acontece acidentes de trânsito, tombamento de carreta. E o que a gente ouve aqui do diretor de operações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana é que a perícia vai ter que fazer essa análise, verificar se o container, se a carga que estava dentro deste container, que a gente ainda não sabe qual era essa carga, se ela estava devidamente armazenada dentro do container. Há informação também por parte do comandante do Corpo de Bombeiros de que o container estava atrelado de forma correta, né, ao cavalo ali a carreta, e que inclusive foi necessário acionar aqui um MUC de uma empresa terceirizada para içar o container de cima deste veículo, um Onix prata de placa QZE 9C02 e que, de acordo ainda com o próprio comandante do Corpo de Bombeiros, trata-se de um homem, apenas um homem, e que a esposa dele já está aqui no local. A primeira equipe a chegar foi a equipe da Polícia Militar, que ainda está no local, é a segunda Companhia Interativa Comunitária. Na sequência, o acionamento da equipe do Corpo de Bombeiros, que fez a retirada do veículo. A gente reforça com relação à buzina que foi ouvida por pessoas que estavam no local e pelos próprios policiais militares, porque foi exatamente o som da buzina que deu um pouco de esperança para quem estava no local, para que acreditasse
que quem estava dentro do veículo estava com vida. Mas, infelizmente, quando esse container foi içado, a buzina novamente acabou sendo acionada, o que levou quem estava no local a entender que a buzina não foi acionada pela vítima, e sim por conta do impacto. Uma situação muito triste, muito lamentável, e que agora vai precisar aí do trabalho da perícia para entender a dinâmica desse acidente, mais um acidente, e dessa vez com vítima fatal. A gente vai acompanhando aqui, mas quando nós chegamos, ainda foi possível ver o momento que o veículo foi retirado debaixo do container, uma cena muito impressionante. O veículo que acabou ali limitando-se a uma altura menor de que um pneu, para que quem está em casa consiga ter a ideia de tão achatado, de tão pequeno que ficou por debaixo aí deste container, um trabalho em que as pessoas que estavam aqui realizando ainda se enchiam de esperança de que alguém que estaria dentro do veículo fosse retirada com vida, e veio a confirmação. Inclusive, o SAMU estava aqui no local aguardando, e agora a gente acompanha a chegada da equipe do Instituto Médico Legal, é o IML, porque como a gente informou e ouviu aqui por parte do próprio comandante, a vítima que estava no veículo acabou sendo fatal, né? Uma situação realmente bastante lamentável, e a gente vai levando essas informações para quem está em casa, quem vai acompanhando aqui a chegada desse momento do IML, o Instituto Médico Legal, que vai fazer agora os procedimentos, a retirada do corpo dessa vítima. Claro que a gente vai ter aqui todo o cuidado para preservar, né, para a gente não estar mostrando tanto, porque agora é um momento em que eles devem ainda continuar utilizando desse auxílio, essa lona preta que foi improvisada aqui, justamente para preservar o local de acidente. Dentro ali no entorno, na parte de dentro da lona, existem ainda profissionais do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, tem também aqui trabalhadores da área e o comandante que já traz a informação para a gente de que, de fato, a pessoa que estava dentro do veículo ou estava saindo do trabalho ou estava indo para o trabalho, já que estava fardado, e provavelmente seria algum trabalhador aqui do local. E a IML, nesse momento, se aproximando. A gente vai acompanhando, vai levando para quem está em casa esse momento em que a remoção será feita do corpo dessa vítima, o corpo que será levado para a sede do IML, localizado ali no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, para depois então ser levado, aliás, ficar livre para a família. Olha, falando em família, a gente vê aqui duas moças que acabam chegando aqui no local. Elas estão sendo impedidas de se aproximarem, mas a gente está acreditando, viu, por conta do desespero, né, do nervosismo, que trata-se de familiares desse homem que ainda segue sem identificação e que infelizmente acabou morrendo após o tombamento de uma carreta. É o momento em que o veículo, a carreta estava fazendo aqui a conversão na rua da Estrada do Paredão, e aí acabou tombando sobre o veículo um Onix Prata de placa QZE 9C02. E a gente vai aqui mostrando para quem está em casa, vai trazendo informações, vai mostrando aqui o momento exato em que duas mulheres chegam e que a gente acredita ser familiar, até porque chegaram bastante nervosas, né? Chegaram bastante abalada. Uma pessoa, a vítima, ainda sem identificação, mas que trabalha de acordo com o comandante aqui pelo local e que ainda estava fardado, viu? Então, são essas aqui as informações que a gente vem trazendo do bairro Colônia Oliveira Machado. Lógico que o local fica cheio de curiosos, muitas pessoas acabam parando para olhar, pessoas acabam tentando fazer algum tipo de registros, pessoas que acabam usando o próprio aparelho celular para filmar, para tentar entender o que está acontecendo, mas a gente reforça esse ponto exatamente de quem faz a conversão aqui da Felizmino Soares, indo no sentido Estrada do Paredão, é um ponto em que, infelizmente, carretas acabam tombando, e por isso que a gente ouviu aqui a informação por parte do Stanley Ventilari, que está aí com a missão de conduzir o trânsito no local, que deve ser realizada uma perícia para entender o que causou o tombamento, se foi velocidade, se foi produtos que estavam dentro deste container mal armazenado e que fez o tombamento, o que de fato aconteceu para essa tragédia. Enquanto isso, a gente vai acompanhando e traz mais detalhes para quem está em casa através do alerta. Daqui a pouquinho a gente entra com mais informações. Volto com você aí no estúdio.
Obrigada, Vanessa Oliveira, pelas suas informações. A gente vai continuar, na verdade, acompanhando todos os detalhes desse acidente que aconteceu com vítima fatal lá no bairro Colônia Oliveira Machado, né, na zona sul de Manaus. Então, desde já, a gente pede que você de casa que vai passar, é uma das suas rotas aí, passar nessa localidade, principalmente ali no bairro Educandos, a gente tem o Japim, Colônia Oliveira Machado, faça rotas alternativas realmente. Daqui a pouco a gente vai para lá, volta ao vivo, para mostrar como está o trânsito na região, para trazer inclusive informações de quais são essas rotas alternativas para você realmente não pegar trânsito para ir ou vir do trabalho, porque realmente a situação tá com ruas interditadas, né? Várias pessoas no local, então isso deve prejudicar bastante o trânsito. Fica por dentro de todas as notícias e programas da nossa TV Crítica? Então, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho e vai chegar assim uma notificação pra você aí do outro lado. E aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui, né? A gente te espera no próximo vídeo. É isso.